Olá, tudo bem? Eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja um dos elementos que compõem a aula do dia 30 de setembro, no horário que vai das 13 às 13h45. Isso mesmo, apenas uma aula. Hoje nós estaremos aqui fechando o ciclo do processo de revisão relativo ao terceiro bimestre, porque na semana que vem, muito provavelmente, vocês estarão realizando as suas avaliações bimestrais. Com relação ao conteúdo de matemática, lembrando aqui a vocês e recordando e colocando para aqueles que não tiveram acesso ainda, a gente dividiu em 3 blocos, porque temos 3 encontros semanais, e aí um primeiro bloco um pouco maior, porque eram as 2 aulas concentradas, os outros 2 blocos um pouco menores. Esses 3 blocos, além de terem sido divididos em 3 blocos de conteúdo, também trouxeram consigo 3 pequenos TDs de revisão que foram colocados, inclusive, através do Google Forms. Vocês fizeram o primeiro, nós fizemos a correção na aula anterior, apresentamos o segundo bloco de conteúdos, colocamos o segundo TD e hoje estaremos fazendo a correção desse segundo TD e fechando, apresentando o bloco restante dos assuntos e também trazendo o TD restante. Os 2 últimos TDs são bem pequenininhos. Esse que a gente vai corrigir agora tem apenas 4 questões, relativamente simples, mas que faz um apanhado dos assuntos para que a gente tenha condição de passear pelos conteúdos antes da avaliação propriamente dita, tá bom? Então, sem mais delongas, haja visto que nossa aula é apenas uma aula de 45 minutos, já iremos aqui observar as questões desse TD número 2. A primeira questão traz para a gente aí um paralelogramo, e esse paralelogramo ele possui uma base igual a 7 centímetros, uma altura igual a 5 centímetros. Everton, o que me garante que essa daí é a altura? O que me garante a altura é esse ângulozinho de 90 graus que está aqui apresentado. E aí a questão o comando da questão diz o seguinte: determine a área do paralelogramo. Pessoal, o paralelogramo, como a gente viu, ele vai funcionar. A fórmula da área dele é a mesma fórmula da área do quadrado do retângulo. Base vezes altura. E nesse caso aí, a nossa altura é 5, a nossa base é 7, multiplicando 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, tanto faz. Nosso resultado vai ser 35 centímetros quadrados, é claro. Desta forma, o gabarito dessa questão vai ser, então, aqui a nossa letra B, que vai estar respondendo a nossa questão. Gabarito letra B. Façam a correção aí no material de vocês. Na segunda questão, é apresentada para a gente a seguinte pergunta. Qual área do círculo cujo raio possui medida de 15 metros? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que a gente precisaria estar sempre recorrendo aqui às fórmulas? E aí a gente precisa recordar a fórmula da área do círculo. A fórmula da área do círculo vai ser, portanto, igual a área igual a πr ao quadrado, onde esse R é o raio, e aí nesse caso a gente está trabalhando com raio de 15 metros. Se o raio é de 15 metros, a minha área então vai ser igual a π 15 metros ao quadrado. Π 15 metros ao quadrado. Desta forma, a gente vai ter então aí a seguinte situação: 15 ao quadrado, a área vai ser igual a π, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225 metros quadrados. Só dando uma reorganizada aqui, a área, portanto, vai ser igual a 225 π metros quadrados. Por que você escreveu dessa forma? Porque as minhas alternativas estão apresentadas dessa forma e a resposta aí está no item D. O item D é a resposta para a nossa segunda questão. Observemos agora, portanto, a terceira questão. A terceira questão vai trazer para a gente setor circular. E aí ela pede o seguinte: qual a área de um setor circular de ângulo central medindo 90 graus
e raio medindo 8 metros. Vamos aqui para a lousa para tentar solucionar. No caso do setor circular, a minha fórmula vai mudar só um pouquinho. πr ao quadrado continua existindo, só que aí eu vou acrescentar alfa dividido para 360 graus, πr ao quadrado. Quem é alfa? Alfa é a medida da abertura do setor circular. Então, a área aí vai ser igual a 90 sobre 360 vezes π r ao quadrado. No caso, nosso r é 8 metros ao quadrado. 90 sobre 360 eu posso escrever como sendo simplesmente 1/4. Quando eu faço uma redução aqui, 90 para 91, 360 para 94. Vezes π, vezes 8 ao quadrado vai dar 64 metros quadrados. Posso multiplicar mais alguma coisa? Posso estar multiplicando 64 por 1/4. 64 vezes 1/4 é a mesma coisa que 64 vezes 1, é 64, dividido para 4. Então, o resultado vai ser 16. A área, portanto, é igual a 16 π metros quadrados. 16 π metros quadrados está na letra C. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Letra C é, então, o gabarito aí da nossa terceira questão. A quarta questão traz para a gente aí a seguinte situação. Carla vai construir uma piscina em um quintal, em seu quintal, que ocupará uma área retangular, de lado medindo 3 metros e 6 metros. Qual deve ser a profundidade dessa piscina, de modo que a capacidade total seja de 28.800 litros? Veja só, aí eu estou trabalhando com volume. O volume de um retângulo, ele é dado por... O volume de um retângulo é dado por a base, vezes a altura, vezes o comprimento. Essas três medidas. Então, o volume aí, eu vou estar escrevendo da seguinte forma. 28.800 é igual a 3 vezes 6, vezes x, que é o valor que eu não conheço. Então, só trazendo para cá, x vai ser igual a 28.800, 3 vezes 6 é 18, dividido para 18. E aí, pessoal, um detalhe. Aqui eu estou trabalhando com litros e aqui com metros. Então, eu tiro, isso aqui vai ficar 28,8, tá bom? Porque eu estou trabalhando dessa forma. 28,8 dividido para 18. Então, meu x vai ser igual a 1,6 metros. Ou seja, a altura da minha piscina, a profundidade aí, vai ser de 1,6 metros. E aí, isso aí está em que gabarito? Vamos estar observando aqui. 1,6 está na letra C. Desta forma, a gente conclui, então, aí a correção dessas 4 questões relativas ao bloco 2. Feita esta correção, nós iremos agora explorar o bloco 3, que é a última parte dos conteúdos, dos tópicos que irão ser cobrados na nossa avaliação. Os tópicos estão relacionados a esse capítulo 9. Capítulo 9 começa a partir da página 171 e traz para a gente essa ideia de equação do segundo grau com uma incógnita. E aí, os assuntos que são expostos neste capítulo são os assuntos: equação do segundo grau com duas incógnitas, raiz de uma equação do segundo grau, resolução de equação do segundo grau e resolução de problemas e resolução de equação do segundo grau com uso de calculadoras ou planilhas eletrônicas. Foi o último assunto, a gente viu, explorou, pontuou bastante com relação à correção dos exercícios, mas mesmo assim nós iremos estar passando aqui por esse conteúdo, mesmo que de forma sucinta, para tentar dar para vocês mais uma oportunidade de rever o assunto e também de tirar alguma dúvida. Durante o vídeo, se você tiver alguma dúvida, toma nota e aí no retorno ao grupo de WhatsApp a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível as dúvidas que ainda houverem, ok?
Deixa eu só abrir aqui o livro para vocês. O nosso assunto... e um detalhe aqui importante. Quando a gente viu o assunto de equação de segundo grau, a gente fez o fechamento do capítulo já com um trabalho de revisão, o que dá para a gente também essa ideia de que nós estamos fazendo uma segunda revisão desse capítulo, tá bom? No livro de vocês aqui a gente vê essa primeira parte com equação, essa parte introdutória, e traz para a gente a ideia, o conceito, o que é uma equação de segundo grau. Denominamos a equação de segundo grau como incógnita x, aquela que pode ser escrita reduzida a uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Já expliquei para vocês, insisto nessa situação. A gente tem as equações completas, a gente tem as equações incompletas. Aqui no 8º ano, a gente fez a resolução de equações incompletas. Quando vocês forem para o 9º ano, vocês vão ver que existe uma possibilidade de estar resolvendo essas equações completas. Mas não é momento para a gente se preocupar com isso, tá bom? Outro ponto também que eu preciso lembrar e reforçar com vocês é que o B nesse formato geral pode ser 0, o C pode ser 0, ambos podem ser 0 ao mesmo tempo, ambos podem ser números positivos ou negativos diferentes de 0, mas o A nunca pode ser 0. A gente já colocou isso, mas eu estou reforçando que é um conceito muito importante. O A sempre tem que ser diferente de 0. Para que a minha equação de segundo grau exista, ela precisa que o x ao quadrado exista. Se o A for igual a 0, o x ao quadrado deixa de existir, portanto, a minha equação deixa de existir. Ok? E aqui a gente tem alguns exemplos da separação do coeficiente A, B e C dentro de equações. O A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, o B é sempre o número que acompanha o x que é elevado a 1, e o C é aquele termo independente, que é aquele número que vai estar sozinho. Equações completas e incompletas. Isso que eu acabei de falar para vocês, a gente tem essas duas possibilidades. Uma equação completa é aquela que traz o A igual a um número diferente de 0, o B igual a um número diferente de 0 e o C igual a um número diferente de 0. Ela vem mais completa, ela vem mais inteira, rebuscada, que é isso aqui, ó. Só que a gente não aprendeu aqui a estar resolvendo esse tipo de equação. Nós vamos ver esse conceito, esse conteúdo, esse assunto lá no 9º ano. As que nós aprendemos a resolver foi essas aqui, ó, no seu formato incompleto, desse tipo aqui, inclusive. Esse outro tipo aqui a gente não viu ainda. Incompleta sempre quando o B ou o C for igual a 0, ou ambos forem iguais a 0 ao mesmo tempo. O que é uma raiz de uma equação de segundo grau? Raiz de uma equação de segundo grau é a solução da minha equação. Por que chama raiz, Everton? Porque nesse formatozinho que a gente trabalhou, que a gente estudou, a gente vê que encontramos o resultado através de uma extração de uma raiz. E por conta disso, a gente tem a possibilidade de dois resultados. Às vezes, vocês vão ver lá na frente, aqui a gente viu sempre um positivo e um negativo, mas às vezes completamente distintos, nem chegando a ser números opostos, mas chegando a ser mesmo números diferentes. Aí aqui sempre a gente vai encontrar com essa raiz o resultado de um número negativo e um número positivo, geralmente o mesmo. Como é que faz para realizar então essa resolução de uma equação do segundo grau? Para resolver, a gente se apropriou dessa ideia das operações inversas, e aí o inverso da potenciação é a radiciação, e desta forma a gente encontrou aí a fórmula para estar extraindo essas raízes, utilizando-se dessa propriedade. Um outro ponto que foi abordado, e esse é importante lembrar que ele precisa seguir uma metodologia específica, é com relação à resolução de problemas. Na resolução de problemas, eu preciso seguir 3 passos para que eu consiga fazê-la de forma eficiente. Eu tenho um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é interpretar esse problema e estabelecer uma equação que consiga traduzir esse problema. Esse é o primeiro passo. Se eu não sair do primeiro passo, não tem como eu chegar no segundo nem no terceiro. O segundo passo
tendo acontecido essa representação desse problema através de uma equação, no segundo passo eu vou estar resolvendo essa equação. E aí, como é uma equação do segundo grau com uma incógnita, existe a possibilidade de eu estar aí localizando duas raízes, duas respostas diferentes. Às vezes uma positiva, uma negativa. E aí eu chego no terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Eu pegar as minhas raízes, os meus resultados e observar quais dos dois resultados se adequa à minha pergunta. Porque a depender do meu problema, um ou outro não vai servir. E aí eu preciso selecionar entre eles qual é o que vai estar servindo, qual é o que vai estar atendendo ao comando que o problema anunciou. Vimos também uns exemplos aqui. Esse exercício foi um exercício muito bom, ele trouxe para a gente uma exemplificação muito interessante com relação a esse assunto. E para concluir esse capítulo, foi analisada a questão de resolução de equação de segundo grau com o uso de calculadora ou planilha eletrônica. Novamente, eu vou lembrar vocês, a gente usou aqui a calculadora, falamos porque está aí a respeito da planilha eletrônica, mas em um retorno, em um provável retorno, a gente tenta eu mostro a vocês como é que funcionam essas planilhas eletrônicas de forma mais prática, tá bom? E aí, desta maneira, encerramos aqui o assunto relativo a esse capítulo. E aí, como eu disse a vocês, é um apanhado geral. Nós teremos a oportunidade de tirar mais algumas dúvidas agora no grupo de WhatsApp. E também se oportuniza a chance de fazer um outro TD, que vai ter mais ou menos 4, 5 questões, que vai tá trazendo novamente esse assunto para vocês, para que a gente consiga explorar com o máximo de possibilidades e muitas vezes para chegar na prova bastante preparado, bastante seguro daquilo que estamos fazendo, tá bom? Estou aguardando vocês no grupo de WhatsApp.